Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Esteja preparado para quando ele voltar. Sempre assim, com essa linda mensagem de esperança, nós iniciamos o programa A Voz da Profecia, abraçando você, agradecendo pelo carinho de sua audiência. É sempre muito bom estar aqui, estar com você e poder participar desses minutos preciosos de louvor a Deus, de estudo de sua palavra e também de testemunho. É bom ver quantas pessoas têm tido a vida transformada pelo poder maravilhoso do Evangelho, pelo poder do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe e que este Evangelho também lhe transforme a cada dia. Eu não sei como está o seu momento. Está tranquilão aí, na boa? Tudo dando certinho com você? Seus planos estão se realizando, seus sonhos estão se confirmando. Tomara que esteja tudo bem assim. Mas se porventura você tem passado um momento adverso, difícil, complicado, não se desanime. Olhe para cima, olhe para o céu, olhe para Deus, coloque sua confiança no Senhor. Eu gosto do Salmo 30, verso 5, lá está escrito assim: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Gosto de pensar que há uma linda manhã, uma manhã de luz, uma manhã gloriosa, preparada por Deus para todos os seus filhos. Depois dessa noite difícil, triste e longa, deste mundo complicado, o sol da justiça vai nascer, trazendo luz, trazendo alegria, esperança, trazendo uma nova vida. Por isso, mantenha firme a sua confiança no seu Deus. E o quarteto vai cantar, o testemunho será apresentado e eu vou pregar com muita alegria no meu coração por esse privilégio que o Senhor me concede de estar na sua companhia. Chegou a hora, no ar, a voz da profecia.
em mim, habita em mim pelo teu poder. Preciso tantas decisões fazer. Dá-me essa tão preciosa luz, divina luz. Habita em mim, pois me encontro em duras provas e tão difícil é vencer. Necessito um guia dizendo aonde ir. Habita em mim, ó Senhor, pelo Espírito do teu amor. Dize como devo caminhar, vem pois guiar. E habita em mim, habita em mim, o meu viver, dou-te, Pai, faze dele um feliz lugar, onde possas com prazer morar. Eu te amo, ó Deus, eu te amo, ó Deus, habita em mim. Eu te amo, ó Deus, habita em mim. Habita em mim. Jéssica levava uma vida de muitas festas, bebida alcoólica, até que teve depressão. Mas foi nesse momento em que ela encontrou uma Bíblia na sua casa e começou a ler. E assim, a vida mudou completamente, até a saúde melhorou. Mas quem vai nos contar direitinho essa história é ela mesma, Jéssica, que nos acompanha lá de São José, em Santa Catarina. Jéssica, que história, hein? Me conta como que era a sua vida antes desse encontro com a Palavra de Deus. Bom, antes eu vivia uma vida bem errada, uma vida bem longe de Deus. Eu bebia muito todos os dias, eu saía bastante, passava a maior parte do tempo trabalhando também. Quando eu já estava entrando em depressão, eu continuava bebendo todos os dias em casa porque eu não conseguia mais dormir. Eu tinha muita insônia e a bebida para mim parecia que era o que me fazia dormir. No momento, de desespero, numa noite dessas onde eu não conseguia dormir de jeito nenhum, me veio uma vontade de orar, uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Ninguém me falou para fazer isso, ninguém me ensinou a orar. Me deu vontade de me ajoelhar no meu quarto e pedir a Deus. Se ele existisse, era para ele me dar uma luz. Eu pedi isso a ele e falei isso a Deus em prantos, e ele me ouviu. Encontrei uma Bíblia na minha casa que eu não sabia que eu tinha ela ali, e a partir dali eu comecei a estudar, e Deus foi colocando pessoas na minha vida, meus familiares, que sempre estavam orando por mim, e uma tia minha me ligou, tentou entrar em contato comigo para me ajudar a entender um pouco melhor a Bíblia. Quando eu encontrei na Bíblia as verdades, quando falava sobre a bebida alcoólica, eu fui muito impactada por aquela verdade, mas no primeiro momento eu relutei, mas logo em seguida eu já decidi que era isso mesmo que eu devia fazer. O Espírito Santo colocou no meu coração que eu deveria parar de beber naquele momento, porque a minha vida só ia de mal a pior, em todos os sentidos. Então eu parei a partir daquele momento que eu encontrei isso na Palavra de Deus. Mas, Jéssica, a bebida, ela era um escape para a depressão. Depois que você decidiu parar de beber,
Como que ficou a sua relação com essa doença? Eu estava tão envolvida com as coisas de Deus, com essas verdades que eu estava conhecendo, que eu nem consigo me lembrar o que aconteceu na verdade. Assim. Eu sei que eu continuei buscando a Deus, continuei me envolvendo com as coisas da igreja que eu estava conhecendo também, e eu me esqueci da depressão. Comecei a me envolver, a ajudar as pessoas, descobri uma coisa, né, que eu não fazia antes, que era me importar com o próximo, e a depressão ela acabou sumindo também. Você também encontrou os 8 remédios naturais que a igreja tanto divulga, e como que é a sua relação hoje com esses 8 remédios? Eu estou tentando ficar sempre, né? É um desafio a cada dia, né? Fazer exercício e comer o mais correto possível, ar puro, a luz solar. Mas eu tento todos os dias. Quando eu vejo que eu estou indo para um caminho meio errado, assim, eu tento voltar, retomar o que eu estava fazendo antes. Mas eu tenho certeza que isso foi essencial para essa transformação que eu tive na minha vida. E eu não teria conseguido largar aquela vida horrível que eu tinha se não fosse através desses hábitos saudáveis de vida. Eu tenho certeza que tem outras pessoas que estão na mesma situação que eu estava, que não sabem o que fazer, que estão numa situação de extremo desespero como eu estava, e a solução ela parece tão simples, é tão falada, mas às vezes a gente não dá valor porque é simples. E cuidar da saúde, buscar mais a Deus, são realmente coisas que transformam a vida das pessoas. E eu quero que outras pessoas passem por isso também. Que bom ver essas histórias, acompanhar esses testemunhos de pessoas alcançadas e transformadas pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho. E acredite, a gente faz questão de mostrar esses testemunhos aqui para incentivar você, principalmente você que talvez esteja assim, vivendo dificuldades na vida. Você acabou andando por caminhos não apropriados, colhe as consequências disso, mas creia, Deus pode restaurar e abençoar sua vida, como abençoou e tem abençoado a vida da Jéssica. Um abraço para você, Jéssica, para toda a sua família, e muito obrigado por compartilhar conosco o seu testemunho. E eu tenho um presente que gosto sempre de apresentar aqui no programa A Voz da Profecia. Este aqui, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Se você ainda não tem esse material lindo, preparado com muito carinho, para ser uma bênção na sua vida, então peça que a gente vai lhe mandar, tá bem? É um presente. Presente para valer, preparado pela equipe da nossa Escola Bíblica, pelo marketing da Novo Tempo, com o objetivo de levar você a um conhecimento mais profundo da Bíblia. Aqui eu tenho o prazer de apresentar 15 temas bíblicos, todos baseados em ensinos de Paulo. Como adquirir esse material? Liga para a gente. Telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga em horário comercial, tá bom? Para falar com a nossa equipe. Outra opção é você pedir o DVD pelo WhatsApp. O número está aí na tela. Anota esse número e manda uma mensagem de texto dizendo assim: eu quero o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. E nós vamos enviá-lo para você. Outra notícia boa é que recentemente o Quarteto Arautos do Rei e eu preparamos um estudo bíblico que você pode acompanhar pelo site biblia.com.br. O título é O Senhor da Vida. Eu dialogo com o quarteto a respeito de temas bíblicos e o quarteto canta lindas músicas. Acompanhe esse estudo em nosso site. Será um prazer participar com você desse momento maravilhoso. Agora um intervalo curtinho e eu já volto. E a gente vai abrir a Bíblia com muito prazer. É hora de estudo da Bíblia no programa A Voz da Profecia. E é um prazer estar com você, ter a sua companhia, e eu convido você para a gente orar agora,
pedindo a iluminação, a orientação do Senhor para que tenhamos entendimento da sua santa palavra. Pai querido, estamos nas tuas mãos, Senhor. Precisamos, necessitamos e queremos muito que tu abras nossa mente e nosso coração para que tua palavra venha como alimento sólido e nos conduza segundo tua vontade. Por isso nós te pedimos, fica conosco, Senhor, e atua em nós por meio do teu Santo Espírito. Nós oramos em Jesus. Amém. Muito bem, vamos ao texto bíblico. Estou pensando num texto que está na carta de Paulo aos Romanos. Essa é uma poderosa carta, não é? É um texto assim muito profundo, com mensagens muito esclarecedoras. Na carta aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo trata do tema do perdão e da salvação. A gente chama isso de justificação pela fé. A síntese da mensagem é que a salvação não é conquistada pelo pecador, mas é oferecida por Deus. Nós, pecadores, não temos o direito à salvação por nossas obras, nossas supostas boas obras, não pelos nossos méritos próprios, mas pela bendita graça do Senhor. Aí dos capítulos 12 a 16, Paulo apresenta o efeito prático da justificação pela fé, o que a gente chama de santificação. Tem a ver com a transformação da vida do pecador, na medida em que ele aceita a graça de Cristo. Na carta aos Romanos, Paulo deixa claro que o Evangelho salva e também santifica. Deus nos perdoa e Deus também nos transforma. Eu quero então ir com você à segunda parte da carta, que é Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Se você quer ver aí na sua Bíblia, busque carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, e eu quero ler com você esses dois versos conhecidos e muito significativos. Versos 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo começa então dizendo assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus eu peço a vocês. Numa outra versão diz assim: eu rogo, ou imploro, suplico a vocês, em nome de Deus. Um pedido forte, um apelo assim veemente, porque o tema é muito importante. Então ele diz que vocês ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E depois no verso 2 ele diz: não vivam conforme os padrões do mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Veja que Paulo aqui fala de uma consagração completa a Deus, tanto do corpo quanto da mente. Até porque há uma total interdependência entre o corpo e a mente. O que afeta um, afeta o outro. E olha, interessante que essa compreensão de Paulo sobre a ligação do corpo com a mente, essa interdependência entre o corpo e a mente, esse tipo de pensamento é contrário ao pensamento grego que prevalecia nos dias de Paulo, porque os gregos ensinavam que o corpo é mau e seria destruído. Esse tipo de pensamento até ele permeia muitas igrejas cristãs hoje. Há muitos cristãos por aí que pensam e dizem assim: não, esse nosso corpo não tem valor algum, a matéria é podre, por isso você pode fazer o que quiser, isso não tem nada a ver. Você pode comer o que quiser comer, beber o que quiser comer.
porque o corpo é mau, a matéria é podre, não tem valor algum. Mas veja que não é isso que o apóstolo Paulo ensina. Eu vou deixar marcado aqui o texto de Romanos 12 e vou convidar você para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que já é exatamente o livro seguinte, não é? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, e eu leio aqui os versos 19 e 20. Olha o que Paulo diz a respeito do nosso corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Veja que palavra forte do apóstolo Paulo. Eu vou repetir, isso aqui é muito importante. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Já ouviu aquela frase que tem sido muito comum por aí? Algumas mulheres dizem assim: meu corpo, minhas regras. Pois saiba que homens e mulheres cristãos não devem dizer e pensar assim, porque o nosso corpo pertence a Deus e Ele é que define as regras, Ele define a maneira como nós devemos cuidar do nosso corpo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós devemos procurar glorificar a Deus por meio do nosso corpo, e é Deus quem sabe como Ele deve e quer ser glorificado. Voltando agora a Romanos capítulo 12, quando eu leio Paulo nos chamando para que nós apresentemos nosso corpo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, eu acho isso extraordinário. A mensagem é muito profunda. Primeiro ele diz que deve ser um sacrifício vivo. E alguém poderá dizer assim, mas como sacrifício vivo? Ora, se é sacrifício, é morto. Os sacrifícios do sistema cerimonial do Antigo Testamento eram de animais mortos. Mas o sacrifício cristão, diz Paulo, é o ser vivo, com todas as suas energias e capacidades, sendo dedicadas a Deus. O pensamento é esse, que nós devemos negar a nós mesmos, a nossa própria vontade e nos lançarmos sobre o altar de Deus. Você já ouviu a expressão morto-vivo? Essa é a ideia. Mortos para o pecado, porém vivos para Deus. Nós, filhos de Deus, devemos nos colocar sobre o altar de Deus e não sair dele. E aqui, exatamente aqui, está um sério problema. Nós teimamos em sair do altar do Senhor, nós teimamos em deixar o altar do Senhor, porque nós queremos viver segundo a nossa própria vontade, inclusive essa ideia de que o corpo é mau, é podre e a matéria não tem valor, combina muito bem com o pensamento daqueles que querem realmente viver segundo sua maneira e não segundo a vontade de Deus. Nós teimamos em sair do altar do Senhor. O nosso problema é que nós permitimos que o nosso eu, que nossa vontade marcada pelo pecado muitas vezes domine nossas decisões e nossas ações. Apresentem-se, irmãos, a Deus como um sacrifício vivo, e ele diz também um sacrifício santo. Santo aqui, sinônimo de separado. Separado especialmente para Deus. É possível que você saiba que os animais sacrificados no Antigo Testamento, eles deviam ser sem defeitos, sem nenhuma mancha. A ideia é clara, os cristãos devem apresentar o corpo na melhor condição possível. E existem os chamados remédios naturais, providenciados por Deus para o nosso bem. Apesar de vivermos num mundo tão confuso, tão complicado, estamos sujeitos a tantos problemas, tantas enfermidades.
Mas Deus deixou os seus remédios naturais que nos fazem tão bem. Eu poderia fazer uma mensagem só a respeito disso, mas vou apenas mencionar esses 8 remédios naturais. Vamos lá? Beber água. A água é um remédio natural muito bom e é para beber muita água. E não só usar água por dentro, também por fora. Faz bem também tomar banho, né? Ser limpinho, mas especialmente a ênfase aqui é no sentido de beber água, beber bastante água, para que o nosso organismo possa ser lavado por dentro. Outro remédio natural é a luz solar. Claro que a gente deve buscar a luz solar em momentos adequados, apropriados, porém, essa é uma bênção de Deus para nós. Outro remédio natural é o ar puro. Aqueles que vivem nas grandes cidades poluídas sofrem mais com isso. Felizes são os que estão no campo ou nas pequenas cidades, longe de poluição. Respira, aproveita, desfruta o ar puro. Exercício físico, nada de sedentarismo. Pelo contrário, vamos mexer aí a máquina viva, nosso organismo. O exercício físico é uma bênção para todas as pessoas. Outro remédio natural é o descanso, o repouso, tempo suficiente para repousar, para descansar, para dormir. Outro aspecto, a abstinência de tudo que é prejudicial. Nós precisamos colocar guarda em nossa boca e não deixar que entre para dentro do nosso organismo aquilo que é prejudicial. E quanta coisa ruim tem por aí, que muitas vezes até se apresenta como alimento, mas, permita a franqueza, não passa de lixo que só vai nos contaminar e nos fazer mal. A abstinência do que é prejudicial, a sabedoria nisso. E, por outro lado, um fantástico remédio natural é uma alimentação saudável. Sim, procurar o máximo possível alimentar-se de maneira natural, alimentos integrais, alimentos que foram preparados por Deus para a nossa nutrição, para a nossa saúde. E eu mencionaria por último, porém não menos importante, na verdade o mais importante de tudo, um remédio saudável, maravilhoso é a confiança em Deus. Quando você coloca a sua vida nas mãos do Senhor e descansa nele, aí Paulo diz assim que nessa hora a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Quando nós confiamos plenamente do Senhor, isso está na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 7. Mas eu quero compartilhar com você um outro texto de Paulo, que está também aqui na carta aos Romanos. Voltando um pouquinho, vamos ao capítulo 6, verso 13. Veja, dentro dessa ideia de que nós devemos oferecer a Deus um sacrifício vivo e santo, separado do mal, separado do pecado. Olha o que Paulo diz, Romanos 6, verso 13. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Vocês passaram, diz Paulo, da morte para a vida. Vocês passaram do pecado para a santidade. Então agora, em vez de oferecerem os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de maldade, que o corpo de vocês, os membros do corpo de vocês sejam oferecidos a Deus como instrumentos de justiça. Você compreende? A palavra de Deus é clara, no sentido de que nós não podemos seguir o pensamento dos gregos. Nós devemos deixar que a influência de Deus, por meio da sua palavra, nos alcance e defina nossa forma de pensar. Nós devemos sim cuidar do nosso corpo e apresentá-lo a Deus como um sacrifício vivo, santo, e Paulo diz também, voltando aqui a Romanos capítulo 12, verso 1, o nosso sacrifício também deve ser agradável. É agradável aos olhos de Deus
quando vê o pecador dedicar-se de forma sincera e espontânea a Ele. E é também agradável a nós, pecadores, quando nós nos entregamos e adoramos a Deus e vemos, percebemos que o Senhor nos recebe com amor e com carinho. E Paulo diz que esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, está escrito aqui, ele diz assim: este é o culto racional de vocês. Significa que esse sacrifício, essa entrega, essa consagração do corpo a Deus, é um culto racional, é uma dedicação consciente, premeditada, firme, segura, feita pelo pecador, ao compreender que ele deve se entregar a Deus sem reservas. Acredite, amigo, amiga, é um ato de culto, de adoração, preservar o corpo na melhor condição possível. Aquele que age dessa maneira glorifica a Deus por meio do seu corpo. Isso é maravilhoso. Isso que nos ensina a palavra do Senhor. Mas como eu disse, nesses 2 versos que lemos, o chamado é para uma consagração completa, tanto do corpo quanto da mente, porque há uma total interdependência entre o corpo e a mente. E agora no verso 2, Romanos 12, verso 2, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo diz: meus irmãos, não se conformem com os padrões deste mundo. A palavra mundo aqui do grego cosmos, mas nesse caso a referência não é ao aspecto físico, não é ao planeta e nem mesmo às pessoas, mas há uma realidade de oposição a Deus, à vontade de Deus, à palavra de Deus. A ideia aqui é de mundo como estado de alienação, de impiedade, de hostilidade em relação a Deus. Irmãos, não se conformem com este mundo, porque você sabe, o mundo vive em oposição ao reino de Deus. João diz isso na sua primeira carta, capítulo 2, versos 15 a 17, são versos conhecidos. Ele diz assim: irmãos, não amem o mundo, e nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, ele diz, os desejos da carne, dos olhos, a soberba da vida, estas coisas não procedem do Pai, não procedem de Deus, mas do mundo. E ele diz assim: e o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse é o mesmo ensino de Paulo. Não se conformem com este mundo. Não se conformar é a ideia de não se deixar moldar, não ter a forma do mundo, a aparência do mundo. Como eu disse aqui, esse mundo no sentido de uma vida de alienação, de impiedade, de resistência em relação a Deus, sua vontade e sua palavra. Não se conformar com o mundo. Eu, há muitos anos, ouvi uma ilustração muito simples, feita por um pastor, e ficou na minha mente, quando ele falava exatamente a respeito dessa expressão de Paulo: irmãos, não se conformem com este mundo. E a ilustração é assim: uma senhora resolve fazer um bolo. E eu sei que estou falando agora para muitas senhoras aí, muita gente que costuma fazer bolo em casa. Eu realmente confesso que eu nunca fiz um, já comi muitos e gosto muito quando a minha esposa faz. E quando vou à casa de outras pessoas e tem bolos assim deliciosos, mas eu realmente nunca me aventurei a fazer um. Mas eu vejo a minha esposa fazer, pelo menos isso, né? Então, digamos, você aí que está me assistindo, você resolve fazer um bolo lá na sua casa. E você começa a juntar os ingredientes para o bolo. Você pega a farinha de trigo, que geralmente é básico, não é? Pega a farinha de trigo, você pega também açúcar, leite,
e misturou açúcar e leite, complicou, mas esquece essa parte agora aí, tá? É só uma ilustração. Você pega a farinha de trigo, pega açúcar, pega leite, pega talvez manteiga e que mais? O fermento, precisa colocar o fermento. Você vai juntando os ingredientes do bolo. Eu sugiro que você procure fazer bolos assim mais saudáveis possíveis, tá? Dentro do possível, claro. Bom, juntou os ingredientes para o bolo. Aí pega uma vasilha e vai colocando todos lá dentro. Claro, cada um ali na sua hora certa e misturando do jeito certo. Tem todo um esquema para o bolo sair legal. Junta os ingredientes dentro da vasilha, mistura tudo. Aí você pega uma forma de bolo. Pode ser uma forma quadrada, pode ser retangular, pode ser assim, forma de redonda, não é? Não sei, tem todo tipo. Você pega a forma e unta a forma. Passa um pouco de óleo assim, de azeite na forma, ou então um pouco de manteiga. Depois joga a farinha de trigo, dá uma sacudidinha, não é assim? Tá vendo? Ó, que eu sei. Aí você pega aquela vasilha que está com a massa que você preparou do bolo e você derrama dentro da forma. E a massa se esparrama toda pela forma. E você leva para o forno, de preferência já previamente aquecido, e você deixa ali a massa dentro da forma, que está dentro do forno, para assar o bolo. E o tempo passa, e quando você imagina que já está assado, mas para confirmar, você pega um palitinho, enfia no bolo e você tira. Se o palito sai sequinho, é sinal de que o bolo está bem assado. Não tem esse esquema? Acho que isso já é uma prática meio antiga, mas funciona. E aí você percebe que o bolo está assado, ok. Você desliga o forno, tira o bolo e deixa lá em cima do fogão talvez um tempo para esfriar. Depois você põe um guardanapo assim sobre a mesa e pega a forma que está com o bolo e vira assim, emborca a forma em cima do guardanapo. E aí cai aquela massa molenga e se esparrama por cima da mesa, sai melando tudo, pingando no chão. É assim? Não, claro que não é assim. Lógico que não. Quando você emborca a forma, cai de dentro da forma o bolo. E qual é a forma do bolo? Ora, a forma do bolo é a forma da forma. Se a forma era quadrada, cai um bolo quadrado. Se a forma era retangular, vai cair um bolo no formato retangular, porque a forma do bolo é a forma da forma. Então veja, quando Paulo diz assim, irmãos, não se conformem com este mundo, ele está dizendo assim, irmãos, não se deixem moldar por essa forma dentro da qual vocês estão. E aliás, o forno também, porque esse mundo é um verdadeiro forno que está tentando nos assar, na verdade nos queimar, para que nós tenhamos a forma da forma. Então Paulo diz assim, irmãos, não tenham a forma dessa forma, por mais que vocês estejam aí no mundo, mas lembrem-se do que Jesus falou, vocês não são do mundo, vocês foram escolhidos por Deus para viverem acima dos padrões do mundo, vocês devem viver de uma maneira diferente da maneira como o mundo vive, porque vocês pertencem ao Senhor, vocês estão sobre o altar do Senhor, oferecendo-se conscientemente a Deus num sacrifício vivo, santo e agradável. Não se conformem com este mundo, diz Paulo, não tenham a forma dessa forma. Por mais que o mundo pressione você, por mais que o mundo tente aquecer vocês e pressionar, fazer pressão sobre vocês, não tenham a forma dessa forma. Se o mundo for quadrado, sejam redondos. Se o mundo for redondo, seja quadrado, mas não seja como o mundo, porque vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Em vez de vocês se conformarem com o mundo, diz Paulo, transformem-se pela renovação da mente de vocês, para que assim vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você compreende? O chamado é para uma consagração completa das nossas
faculdades físicas, intelectuais, espirituais a Deus, para que a imagem do Criador seja restaurada em nós. E esta é a promessa. Paulo diz assim, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para o mundo, de modo geral, a vontade de Deus é ruim, é imperfeita e desagradável. Mas para aqueles que conhecem o Senhor e que estão sob o altar do Senhor, a vontade de Deus é sim boa e agradável e perfeita. Porque quando nós nos colocamos sobre o altar de Deus, então o Espírito de Deus renova a nossa mente e nós somos transformados pela presença do Espírito Santo que está em nós. Nosso corpo e nossa mente precisam ser dedicados a Deus, para que assim sejamos renovados pelo Espírito Santo. Nós precisamos, por exemplo, não só, irmãos, cuidar com o que nós comemos e bebemos, mas também com o que nós vemos e ouvimos. A ênfase é essa, dedicação do corpo a Deus, mas dedicação também da mente a Deus. Você sabe que tem gente que até se alimenta de forma saudável. No entanto, só um exemplo, assistem filmes de terror, de magia, de ficção, imorais, filmes, séries, seriados, novelas de televisão. Assim, essas pessoas estão enchendo o santuário de Deus de lixo. Como Deus vai conseguir se comunicar conosco se a nossa mente está cheia, está repleta, está completamente ocupada com o lixo que o mundo oferece? É até compreensível que aqueles que não conheçam o Evangelho se alimentem desse lixo oferecido pelo mundo, porque eles vivem de acordo com os padrões do mundo. Mas você e eu que conhecemos o Evangelho da vida, as boas novas de salvação, você e eu que fomos resgatados pelo Senhor das trevas para a luz do Evangelho, nós não podemos, irmãos, viver segundo os padrões do mundo. Por isso que a gente precisa cuidar não só com o que a gente come e bebe, mas também com o que a gente vê, ouve, assiste. Um conhecido conselho de Paulo está aqui na carta aos Filipenses, e eu já vou lê-lo para você. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, no verso 8. Até um amigo costuma dizer que esse aqui é o maior e melhor antivírus moral de toda a Bíblia. Filipenses capítulo 4, verso 8, está escrito assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. É assim, irmãos, diz Paulo, tudo o que é bom, tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, tudo o que é de boa fama, se há virtude, se há louvor nisso, então seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Porque os nossos pensamentos, eles se transformam em palavras e em atos. Os nossos pensamentos, depois de transformados em palavras, em atos, eles também viram hábitos. E os nossos hábitos definem nosso caráter. E o nosso caráter vai finalmente determinar o nosso destino, o nosso futuro. Tudo começa com o pensamento. Daí a razão porque nós precisamos consagrar não só o nosso corpo, mas também nossa mente a Deus. Paulo diz, cuidem, irmãos, com seus pensamentos. E eu lhe pergunto, como está seu cuidado com o seu corpo, o santuário de Deus? Como está o seu cuidado com sua mente, na qual habita o Espírito Santo? Não faz tempo apresentei aqui uma mensagem com o tema Tudo para a Glória de Deus, com base nas palavras da primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, onde Paulo diz assim, portanto, irmãos, quer vocês comam, quer bebam, ou façam outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus.
É assim que o cristão deve viver, buscando fazer tudo para a glória de Deus. Consagre ao Senhor, consagre-se ao Senhor, coloque-se sobre o altar de Deus e viva para a glória do Senhor. E a promessa vai se cumprir. Você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa promessa é linda e poderosa. Você compreende a profundidade disso? Quando Paulo diz assim: se você lançar-se sobre o altar de Deus e oferecer a Ele esse sacrifício vivo, santo e agradável, se você não se conformar com este mundo, mas permitir que o Espírito Santo renove sua mente e lhe transforme, então você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, você vai entrar em harmonia com a divindade. Apesar de ser apenas um ser humano, um pobre pecador, você estará em sintonia com o Senhor, você estará em harmonia com Deus. E você vai se ver os outros, ver a vida com os olhos de Deus. Porque você vai perceber que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus, os caminhos de Deus, tudo foi planejado para o seu bem, para a sua felicidade. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Creia na palavra de Deus. Coloque-se sobre o altar do Senhor. Peçamos a Deus que nos ajude a cuidarmos do nosso corpo da melhor maneira possível, a cuidarmos de nossa mente, porque o Espírito do Senhor habita em nós e Deus age nesse mundo, muitas vezes por meio de nós, por meio da sua igreja. Nosso cuidado com nosso corpo e com nossa mente se tornam testemunhos vivos de transformação de Deus, nos puxando de baixo para cima, nos dando uma nova qualidade de vida, novos padrões de vida que são dignos, são sublimes, são profundos e são elevados. Deus abençoe você, receba a palavra do Senhor e cuide do santuário de Deus. E que naquele dia glorioso, quando o Senhor Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, que nós tenhamos alegria e o privilégio de recebermos nosso Senhor para a vida eterna. Então Ele nos dará um corpo novo, perfeito, imortal, glorificado. Deus renovará de maneira completa e extraordinária a nossa mente. Deus transformará o nosso caráter e nós estaremos eternamente na presença do Senhor. Esta é hora de entrega, de consagração. Ouça agora a música. Deixe Deus seguir falando a você. Arautos do Rei, tudo entregarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito. Tudo, ó Cristo, a ti entrego,
corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo deixarei. Entregar-se ao Senhor sem reservas. Essa é a mais sábia, é a mais inteligente, é a mais excelente decisão que um pecador pode ter nessa vida. Essa é a mais sábia de todas as iniciativas. Quando você ouve o chamado de Deus, quando você sente que o Senhor está lhe convidando para estar com Ele, e você aceita esse chamado, e você renuncia tudo quanto precisa renunciar e entrega-se sem reservas ao Senhor. Deus lhe abençoe nesse objetivo, que isto seja uma realidade na sua, na minha vida, de nós todos. Porque essa é a oportunidade que Deus dá a todo pecador, e é desejo de Deus que todo pecador verdadeiramente tenha essa oportunidade. A vida é curta, a vida é passageira, porém essa vida é muito importante, porque é aqui que o nosso futuro eterno, o nosso destino eterno é definido, a depender das nossas decisões, das nossas escolhas, daquilo que temos como prioridade na vida. Faça a escolha certa, decida-se pelo Senhor, entregue-se ao Senhor, não tenha medo de ter que renunciar a muitas coisas por causa de Deus. Porque quando Deus nos chama, Ele é quem nos habilita, Ele nos capacita, Ele nos dá poder para segui-lo. E quando a gente segue a Deus, a gente descobre que foi a melhor coisa que nós fizemos na vida, porque o caminho do Senhor é perfeito, é maravilhoso, é um caminho de paz, de alegria, de esperança. Eu não estou dizendo para você que a vida do cristão é um mar de rosas. A gente tem, sim, que passar por espinhos e muitas vezes eles nos ferem, mas nós sabemos para onde estamos indo e com quem estamos indo. A nossa vitória é certa no Senhor, por isso entregue-se a Deus sem reservas. Que Deus te abençoe e realize a vontade dEle na sua vida, para a sua salvação. Vamos orar juntos? Pai querido, glórias a Ti, Senhor, porque Tu és Deus e não há outro, porque é poderosa a Tua palavra, porque Tu nos chamas, nos recebes nos Teus braços e Tu nos capacitas para que nós experimentemos a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Recebe no Senhor e transforma a nossa vida. Nós oramos agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado por sua agradável companhia. E eu convido você para continuar com a gente aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. E na próxima semana a gente volta com o programa A Voz da Profecia. Um abraço, tchau.